Antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que a minha garganta tá muito ferrada, então talvez minha voz esteja estranha, mas acho que dá pra entender. Os caras tão chegando aí agora, vão te passar a faca, pô. Ele não é lento. Epa, parece que eu te salvei de ver uma cena meio bizarra e nojenta. Então, por favor, você senta direitinho, olha esse aviso que eu geralmente coloco na frente dos vídeos desse tipo e finalmente, bora ver o que temos pra hoje. Opa, meu nome é Luca e já fazia algum tempo que uma animação chamada de Contrafilé aparecia pra mim no YouTube. E é sério, ele fez questão de eu ver isso, ele me recomendava toda hora, até que alguém comentou pra eu fazer um vídeo sobre essa referida animação, eu não me segurei e resolvi fazer. Muitos dias depois, sim, mas o que vale é a intenção, né? Contrafilé é uma animação stop motion criada por Pedro Iuar e a sua equipe, e o que me deixou mais hypado pra ver isso, ela é brasileira e até agora foi muito aclamada pelo público, com dublagens próprias, cenários realistas e um assunto até que bem recorrente. O crime no Brasil e a forma que ele é lidado dentro dessa bolha. Então, vendo essa animação, ouvindo as gírias, os trejeitos brasileiros, a gente se sente dentro mesmo de casa, ficamos confortável com esse ar mais suburbano que a animação passa. Pelo menos pra mim é acolhedor, é uma coisa cotidiana que eu veria na feirinha de casa, por exemplo. A animação começa com uma trilha sonora de um rock especialmente grotesco e distorcido, já nos preparando pro que veríamos a seguir, com uma gota de sangue escorrendo do nosso personagem principal, que eu vou chamar de Maninho, com esse cabelo aí azul. Logo, algumas memórias passam na tela, inicialmente sem sentido, mas que nos preparavam pro que ia rolar a seguir, quando de repente tudo é interrompido, um telefone toca e o Maninho acorda assustado. No telefone tinha alguém que parecia ser o parceiro dessa pessoa, e pausa pra gente apreciar essa dublagem, pelo amor de Deus. Puta que pariu, eu não tô acreditando, você tá aí ainda. Você precisa desaparecer, maluco. Os caras tão chegando aí agora, vão te passar a faca, porra. Enfim, esse amigo avisa que alguém tava vindo pegar ele, que era pra ele descer no açougue na frente da sua casa, comprar carne, arrancar os cabelos, levar os documentos e entrar em um carro pra tacar fogo, e assim forjar sua própria morte. Porque se as pessoas que estavam procurando ele, que ainda não sabemos quem é, o achassem, ele iria de comes e bebes. Mas vendo aquela cena do início, sabemos que as coisas não deram muito certo pro nosso amigo. Então Manny observa o açougue Buenos Aires de cima, Buenos Aires é incrível, mano, e um clima de ação é introduzido, dele correndo o mais rápido possível pra se salvar, mas quando ele chega na fila, tudo é quebrado de forma cômica quando a fila tá enorme e os açougueiros estão cortando as carnes da maior tranquilidade do mundo. De acordo com eles mesmos, seu trabalho não era lento e sim minucioso. Esse clima vai seguir por toda a animação, mas claro, apesar do clima cômico que rola nesse açougue, de vez em quando aparecem uns flashbacks do homem em uma espécie de cativeiro e a tensão volta. É até que interessante essa quebra de padrão. Então a gente é apresentado ao Zé Tripa e mais dois outros funcionários que eu realmente não sei o nome, quando uma mulher pede pescoço, eles começam uma discussão inteira sobre o que caralho ela iria fazer com o pescoço. Meio quilo de pescoço? Hoje é dia. Zé Hoje Trepa! é dia. Hoje é dia. Zé Trepa! Sai o pescoço! Você ouviu? Pra que pescoço? Pergunta, o que ela vai fazer com o pescoço? Pergunta pra ele. Ô, Zé Trepa, não questiona não, faz isso. O que ela vai fazer com o pescoço, cara? Incrível, mas esse clima de imersão é cortado quando em mais alguns flashes mostram nosso maninho pendurado pela mão, todo estraçalhado, até que duas pessoas chegam e ele acorda. Por incrível que pareça, ele estava vivo. Então a gente volta pro açougue e os nossos funcionários começam a falar sobre estar importando armas e que se eles pudessem eles matariam umas 20 pessoas por dia. E o nosso maninho tenta se aproximar, mas o cara grandão maromba barra ele. E é interessante ver que na fila pra comprar carne tem um homem com uma sacola vegana. Insano. Simplesmente é insano as piadas que os caras metem. Os flashbacks dos maninhos do cativeiro aparecem de novo, dessa vez aparece o comparsa dos caras, pega uma faca, olhando pro chefe e perguntando se poderia começar. E o chefe, que gira duas bolas na mão, duas bolas comuns, né, com um sol e uma luz estampados representando a noite e o dia, pede pra esperar mais um pouco, já que nesse momento tava passando uma viatura por ali. Os flashes começam a ficar mais frequentes, o chefe confirma algo e seu comparsa começa a bater no maninho. Os açougueiros começam a falar sobre cera de ouvido, o homem recebe mais porrada. Os açougueiros começam a falar sobre uma parte específica da carne, o homem leva mais porrada. Então o nosso maromba pede 4 quilos de contrafilé, e é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Os açougueiros começam a ter uma discussão sobre não quererem cortar essa parte específica da carne, e o chefe dá um esporro neles. Um deles diz que contrafilé é uma carne traiçoeira, carne do demo. 4 quilos de contrafilé. 4 quilos. 4 quilos, seus... Valência, 4 quilos. Zé Tripa, faz o seguinte, corta e não reclama. Você pega essa faca e ó... Toma, corta. Corta você. Corta você. Não, corta você. Eu não vou cortar não. Nem eu. Eu fiz curso, mas não vou cortar. Eu já falei. Falou o quê?
Parou, já não aguento mais ouvir essa história. Até que o chefe pergunta qual o problema e eles decidem explicar que aquela carne, se ela foi tirada no local errado, ela desvia e corta o que ela vê pela frente. Mal olhado, jugular. Enquanto isso, o maninho fica cada vez mais assustado ali olhando pra própria costela e refletindo as ações da sua vida. Até que o nosso chefe aparece. Pois é, fim da linha pro nosso maninho. Aquele açougue na frente da tua casa. Desce correndo agora, vai lá voar, taca fogo nessa merda, correndo agora. Manejando água, não dá pra cortar tudo ao mesmo Os caras estão chegando aí agora, vão te passar a faca, pô. Sangrando, o maninho ainda aguenta firme e o chefe diz pro comparsa parar de bater e enfim o executar. Ele, sabendo que tava perto da sua morte, vê tudo em câmera lenta e sabe que talvez aquele seja realmente o seu fim. Os caras estão chegando aí agora, vão te passar a faca, pô. Ele não é lento. cara de traiçoeira, cara. Você mete a faca, daqui a pouco a faca faz... Desvia, corta. Ela vira pela frente. Mas é claro que ele desvia e a faca atinge nada mais que a barriga do chefão do mal. As bolas caem, o comparsa se afasta assustado, escorrega e também cai. A série termina com um comparsa já sem vida por conta de ter batido a cabeça na quina da cadeira. E logo após isso seu chefe também cai já nas Americanas. O maninho fica sem saber o que fazer ou como sair dali. Ele apenas fica pensando no que ele tá fazendo com a própria vida. Indiferente em relação a tudo, como se aquilo fosse algo rotineiro. Ele só teria se salvado agora por ter desviado e ter feito o comparsa ou cortar errado. Afinal, o contrafilé é uma carne traiçoeira que, se tirada de forma errada, iria cortar qualquer um que aparecesse na frente. Bom, essa é com certeza a melhor animação brasileira que eu já tinha visto por todos aqueles motivos que eu citei anteriormente, e acredito que depois de vocês verem tudo, vocês iriam concordar comigo também. No final, essa é a nossa história. Elas representam muito bem como funciona o Brasil em si, mais especificamente esse sistema de facção. Não que eu saiba exatamente o que é, mas se tem uma animação que chegou mais perto dessa vibe brasileira e violenta das ruas, foi com certeza Contrafilé, o que dá um valor a mais a esse trabalho. No fim, esse foi o vídeo, foi bem curto, eu sei, eu tô um pouco doente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vir até aqui e até mais, homies.